Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus permaneça conosco sempre. Nós nos encontramos aqui, sendo convidados, mais uma vez, a um momento de oração. E geralmente nós procuramos chamar a atenção nesse começo, da hora da prece, para este objetivo fundamental, que é o de orar, de refletir, de verdadeiramente concentrar a sua atenção para essa oportunidade de alimento espiritual. Nós, diariamente, nos preocupamos, como deve ser, porque estamos na vida física, com alimento material. Aquilo que precisamos em quantidade e qualidade para a manutenção da nossa vida física. Da mesma forma, precisamos ter a nossa atenção voltada para a nossa alimentação espiritual. Isso, diariamente, a todo momento, nós podemos entrar em sintonia com a espiritualidade para orar. E nessa hora da prece, nós temos a chance de fazer isso de uma forma coletiva, irmanados com outros companheiros nossos, tanto encarnados como nós, como outros que estão desencarnados, mas que se encontram aqui também, para compartilhar conosco dessa oportunidade. Então, que as nossas preocupações, as nossas lembranças do cotidiano, nós consigamos serenar para verdadeiramente dedicarmos esta hora à reflexão e à oração. Para isso a gente precisa domar, controlar os nossos pensamentos. E assim iniciamos, com a prece de abertura. Senhor, mais uma vez colocamos-nos diante da Tua misericórdia, da Tua atenção para conosco, a fim de que sejamos inspirados na compreensão do Teu Evangelho e na compreensão na doutrina dos Espíritos que Tu lideraste a sua codificação. Além disso, Senhor, nós nos apresentamos aqui humildemente para orar em nosso próprio favor, como também e principalmente em favor daqueles que sofrem e padecem neste mundo e no mundo espiritual as dores, os sofrimentos, as dificuldades bem superiores àquelas que costumamos vivenciar. São enfermos do corpo ou da alma, são desencarnados confusos, são encarnados em processo de influenciação negativa ou de barreiras consideradas por eles intransponíveis. Que cada um e cada uma, Senhor, dos quais nós nos lembramos agora, pelos quais nós temos a intenção, o dever de orar, porque pediram a nossa intercessão. Por isso estão em nossa lembrança, ou ainda estão com seus nomes escritos em nossos cadernos de vibrações.
que as energias aqui desprendidas possam alcançá-los. Nossas equipes espirituais possam visitá-los, avaliar-lhes a situação física, psicológica, moral ou a realidade espiritual. E a partir daí, oferecer-lhes um apoio, um lenitivo, um alívio para o seu sofrer, quem sabe o caminho para a cura dos seus males, no mínimo um consolo, um conforto, o vislumbre da oportunidade da libertação logo mais adiante. Que Deus abençoe, proteja e guarde a cada um deles e a cada um de nós. O Senhor, nosso Mestre, balsamize, envolva, fortaleça, ilumine e conceda a sua paz nesta noite e sempre. Assim seja. Agora vamos cantar Deus em Ti, página 60. O livro Caminho, Verdade e Vida contém mensagens psicografadas por Chico Xavier, da autoria do benfeitor espiritual Emmanuel. Na mensagem 149, titulada Propriedade, ele cita
O Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 22. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus, que lhes concederá de acordo com os seus méritos. Essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus. Esta mensagem nos exorta a um questionamento. O que verdadeiramente é propriedade nossa? O que de fato nós possuímos? O que na realidade nos pertence? Qual a propriedade verdadeira que nós devemos buscar, que nós precisamos buscar? Nós possuímos o quê? Eu fiz essas paradas com as perguntas exatamente para que a gente pense um pouco sobre isso. A propriedade, que realmente todos nós sabemos, uma questão que gera ainda muitos problemas, né? Muitos conflitos, muitos desentendimentos entre as pessoas, individualmente, entre grupos menores, entre cidades, entre estados, entre nações. A propriedade dos bens materiais ainda nos inquieta, nos entristece ou nos alegra, gerando dissensões. Nosso benfeitor, assim como a temática do Evangelho de hoje, que o companheiro Marcelo vai falar, trata dessa questão das riquezas, da fortuna, dos bens, da propriedade, chamando a atenção nosso Senhor, e aqui Emmanuel comentando, a orientação de Jesus a respeito disso.
sobre aquilo que nós devemos considerar e valorizar como propriedade essencial. São as coisas do Espírito. São o patrimônio espiritual, que alguns poderão chamar de patrimônio imaterial. Aquilo que nós conquistamos a nível de conteúdo intelectual, de conhecimento, e aquilo que nós conquistamos a nível de virtude, de comportamento, de conduta. Esse é o nosso verdadeiro patrimônio. Não quer dizer que não se vai poder ter as coisas materiais, porque a gente precisa delas, né? Para viver na terra. Se estamos vivendo na terra, elas fazem parte desse contexto. A questão não é ter as coisas, é o uso que se faz delas. E com que nível de conformação, resignação, de trabalho, de luta, eu me empenho no sentido de conquistá-las e uso o fruto delas em relação à comunidade, para não gerar esses conflitos que às vezes são individuais, em termos de, até dentro das famílias, né? Por questões de propriedade, de herança e tudo, chegando às nações de um modo geral, colocando uma nação contra a outra por questões de propriedade. Então, vamos pensar sobre aquilo que de fato nós vamos conduzir como patrimônio nosso, porque a passagem pela terra é transitória. A nossa realidade eterna é a espiritual, e é esse patrimônio que nós devemos conquistar, intelectual e moral, que juntos formam o nosso conteúdo espiritual. Agora vamos cantar Conquista. Não está no livro, né? Está na...
Pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à casa. Para quem ainda não nos conhece, está chegando hoje, pessoal, nós somos o Emerson, o César e eu, Marcelo, em ordem de altura. Vocês perceberam o quanto eu tive que baixar o microfone, né, para falar? Pessoal, o capítulo do Evangelho que a gente vai discutir hoje não se pode servir a Deus e a Mammon. Ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Os itens que nós vamos ler hoje serão o 1 ao 3, que guardam 2 pontinhos: salvação dos ricos e guardar-se da avareza. A gente vai ler e discutir um pouquinho. Primeiro, salvação dos ricos. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mammon. Então, um jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhes respondeu: Por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Disse-lhe: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho, honrai a vosso pai e vossa mãe, e amai ao vosso próximo como a vós mesmo. O jovem lhe respondeu: Tenho guardado todos estes mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai-os aos pobres, e tereis um tesouro nos céus. Depois, vinde e me segui. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade, vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos ainda uma vez: é mais fácil que uma corda feita de pelo de camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entre no reino dos céus. Pessoal, para começar a discussão da gente hoje, eu queria primeiro justificar-lhes porque que eu troquei esse dito popular que todo mundo ouve. Todo mundo ouve desde pequeno: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E eu comentei com vocês que é mais fácil uma corda feita de pelos de camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Primeiro, o trecho do Evangelho chama salvação dos ricos. E a gente imaginar que um camelo passe pelo buraco de uma agulha é a mesma coisa de dizer que é impossível. Quer dizer, foi rico, está condenado, já era, né? Uma corda feita de pelo de camelo é meio complicado, né? Uma corda, sei lá, no mínimo tem a espessura de uma caneta e passar pelo buraco de uma agulha, mas eu posso. Eu posso desfiar fio por fio e passar pelo buraco da agulha. É difícil, dá trabalho, mas é possível, não dá? Aí tem gente que diz assim: mas vai chegar do outro lado um monte de fio de pelo de camelo, não sai uma corda. Sai, porque eu posso fazer a corda de novo. Eu disse para vocês, não é fácil, mas é possível. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção o trecho diz: não se pode servir a Deus e a Mammon. Mammon, pessoal, seria uma entidade que nesse momento a gente vincula a um lado contrário à bondade. Nesse caso especificamente, a avareza, ou a paixão pelo dinheiro. Mas a palavra que eu queria chamar a atenção de vocês é servir. Eu não posso servir a um e ao outro ao mesmo tempo. Esse servir, pessoal, indica uma dedicação mais forte, uma dedicação completa. Imaginem aquela lealdade de servidão real e sincera, uma dedicação absoluta. Então eu não posso servir a um ao outro, eu não posso amar de mesmo tamanho aos 2 senhores. Por isso eu não posso amar a Deus e a Mammon. Não implica dizer, mais uma vez, que eu preciso ser pobre, que eu preciso doar a todos os meus bens. O que o Evangelho chama a atenção da gente, como ele chama durante todo o livro, na verdade, é que os nossos comportamentos, eles precisam de reflexão.
É preciso que nós não só decoremos o que o Evangelho diz, é preciso que nós o vivamos. É preciso que nós o interpretemos para que a gente consiga absorver nisso a nossa existência. Porque Cristo falou muito diretamente: se você quer ir ao reino dos céus, sigam os mandamentos. E aí ele diz alguns daqueles mandamentos a qual todos estamos acostumados. Só que percebam que o jovem, ou a parábola chama a atenção, que o jovem insiste: poxa, eu já faço tudo isso, o que eu posso fazer mais? Esse o que eu posso fazer mais também é muito importante. Trecho do Evangelho, acabei de ler para vocês, vou ler mais uma vez. Ele diz: bom Jesus, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? E aí Jesus continua: por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Ele chama a atenção que essa bondade, ou esse título, ele considera a uma entidade perfeita, onde ele define só Deus. Nem Jesus, para a gente, é completo ou perfeito. Ele é completo e perfeito para o nosso parâmetro de avaliação. Nós ainda somos muito incompletos. É claro, Ele está a anos-luz da nossa existência, então Ele é o nosso parâmetro, Ele é o nosso norte. É a Ele a quem nós devemos enxergar a perfeição. Mas Ele chama a atenção, só Deus é perfeito. E no final, Ele chama a atenção onde nós somos tão imperfeitos. E por isso ele diz no final da sua existência: esse não é o meu reino, o meu reino seria tratado diferente. Mas ele diz o seguinte: que o jovem, ouvindo Jesus dizer que ele tinha que doar todos os bens e segui-lo, para daí se aproximar à perfeição, ele diz o seguinte: o jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. O fato, ou o pecado nessa interpretação, ou o erro, eu acho mais adequado, é esse trecho onde ele diz que ele tinha muitos bens e isso o deixou muito triste. Jesus em nenhum momento disse que nós devemos viver em plena pobreza e só assim teremos a felicidade real. Lembram? Servir. A gente comentou no começo. Só que ele chama a atenção que o jovem tinha grandes bens, o jovem tinha uma grande fortuna. Alguma vez vocês passaram na rua e já viram alguém pedindo alguma coisa porque tinha fome? E se a gente tem hoje, eu tenho certeza absoluta que aquela época também tinha. Então, qual de nós pode se dedicar exclusivamente a acumular riquezas? É aí que a gente deve dedicar e apontar a nossa felicidade, é passar a vida acumulando e acumulando riquezas. Percebam, o erro não está em eu me sentir confortável, e sim o erro está em eu esquecer o caminho e a busca pela felicidade, pela troca de bem, pelo acúmulo de bem desenfreado. E percebam que o fato do jovem ter saído triste é porque nesse momento ele teria de fazer uma escolha: os seus bens ou o caminho, ou a felicidade, ou a vida eterna. Nessa ideia entre escolher um pelo outro e ele sair, ou ter deixado, ou ter escolhido a opção já triste porque ele não ia poder fazer, percebam que a gente já enxerga nisso, ou já enxerga no acúmulo de bem pelo jovem, uma paixão, uma servidão que infelizmente ainda nos acomete de uma forma muito forte. Muitas vezes nós somos servidores da riqueza, nós somos servidores do nosso conforto material, e onde muitas vezes esse conforto material excede em muito as nossas necessidades. Nós servimos, mais uma vez, o texto está chamando a atenção, nós somos reféns de tal forma que nós abrimos mão em determinado momento da nossa felicidade ou da felicidade real em troca do bem material. Todos nós ainda temos essa falha. Onde? Por exemplo, nas nossas oportunidades profissionais. Poxa, eu fui convidado a uma promoção.
Nessa promoção eu vou ganhar muito dinheiro, suficiente para me dar um conforto à minha família e para que no futuro eu tenha certeza que não vai passar apelos. Contudo, é claro que para ter uma remuneração dessa forma, eu preciso passar o dia em casa. E tenho que sair de casa antes dos filhos acordarem e só volto depois que eles dormirem. Isso por um tempo que eu nem sei qual o período. Pode ser até os meninos crescerem e eu tenho perdido a juventude. A maior parte de nós, ainda hoje, infelizmente, opta pela primeira opção. E aí percebam, a gente está trocando a família pelo sucesso profissional. Mais uma vez, por favor, não confundam. Eu não quero dizer que nós não devamos nos preocupar com o nosso pão ou o nosso sucesso profissional, mas tudo sempre precisa ser medido. Eu não posso trocar um pelo outro. Dentro da minha interpretação, o bem material, ele é absolutamente necessário. Nós precisamos comer e nós precisamos de conforto, de felicidade dentro da nossa alimentação. Só que o bem material ou o dinheiro, ele é sempre uma ferramenta que encaminha a felicidade, que é o amor dos nossos, o amor entre nós. O que eu não posso fazer é abrir mão da felicidade real, é abrir mão da felicidade comum pela busca pela matéria. Mas vamos colocar na parábola do item seguinte, que vai ficar um pouco mais tranquilo da gente interpretar. Guardar-se da avareza. Então, o homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, dizei ao meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Depois lhe diz: Tende cuidado em vos guardar de toda a avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. Mais uma vez, percebam, não são os bens que nos trazem a felicidade. Nós somos responsáveis pela nossa felicidade. E mais uma vez, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? A questão material não é avaliada por Cristo, não foi avaliada por Cristo, assim como não é pelas religiões, por simples razão que o foco é outro, tá certo? E isso, para nossa interpretação, tem uma importância secundária. A felicidade que nós buscamos é uma felicidade duradoura, permanente, uma felicidade real, na verdade. Não é aquela felicidade temporária da conquista, da aquisição de um bem, que a gente adquire hoje e daqui a alguns meses já passou, porque eu preciso da próxima conquista para manter. Mas sim uma felicidade real, de me sentir tranquilo, de ter com quem contar, de poder a alguém ajudar, de amar e ser amado de uma forma sincera. Mas olha a parábola seguinte. Ele disse em seguida esta parábola: havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e ele mantinha em si mesmo estes pensamentos: que farei, porque não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que colhi? Eis, disse ele, o que farei. É nesse momento que a gente deve parar e refletir. Vamos pensar o seguinte: algum de nós ganha na Mega Sena da virada 200 e tantos milhões. Nem se a gente enchesse a casa de dinheiro, se a gente não deixasse no banco, ia caber tanto dinheiro. E eu tenho certeza que é muito mais dinheiro do que a gente vai precisar para a nossa existência inteira. E a pergunta é: o que eu farei? Eu ganhei na Mega Sena. O que é que eu vou fazer? A reflexão da gente deve partir daí. O que o rapaz da parábola disse que faria é: ele adquiriu, trigo ou plantação suficiente que não dava para colocar nos armazéns que ele tinha. O que é que ele faria? Ou o que nós faríamos no lugar dele? Ele disse: derrubarei meus celeiros e os construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma: minha alma, tu tens bens reservados por vários anos. Repousa, come e bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: insensato que és,
vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo. E para quem será o que o amontoaste? É isso que acontece, aquilo que amontoa tesouros para si mesmo e que não é rico diante dos olhos de Deus. Pessoal, a prova dos que têm muito é tão severa, é tão árdua, quanto aqueles que não têm sequer o suficiente para viver. Nós somos privilegiados. Nós tivemos, na verdade, uma oportunidade da gente se encontrar no meio do caminho. Mas a nossa responsabilidade não é limitada por isso. O Evangelho chama a atenção não só dessas situações hipotéticas. Poxa, o que é que eu vou fazer se algum dia eu receber essa riqueza absurda? O que é que eu vou fazer se algum dia eu vier a ganhar na Mega Sena? O Evangelho chama a atenção: o que é que eu vou fazer hoje com o que me sobra? O que é que eu vou fazer hoje? Porque eu tenho o suficiente, mas já tenho um pouco de tudo. Quando nós viemos ao centro, pessoal, ou na verdade quando nós procuramos uma religião, seja ela qual for, isso já é um grande passo e um passo muito importante. A gente está abrindo mão, às vezes, de um momento de lazer para aprender, para crescer. E melhor ainda, ou mais ainda, ou ainda mais, nossa responsabilidade, já que estamos recebendo o benefício do esclarecimento, é a responsabilidade que eu tenho de dividir o que eu posso, o que eu puder. Lembrem mais uma vez, não é o grande amontoado, é aquilo que eu posso fazer. Lembram das 2 moedinhas da parábola da viúva, onde ela depositou só 2? Desculpa, pessoal. Onde ela depositou só 2 moedinhas lá no alvo, onde muita gente depositava fortunas, e Cristo disse: ela fez muito mais do que os que depositaram o alvo, porque ela deu muito mais do que ela podia, percentualmente, por exemplo, muito mais do que os depositaram fortunas. A doutrina diz que fora da caridade não é salvação. E para quem estuda um pouquinho mais da doutrina, a gente vincula a caridade não o ato da doação, não é a esmola, mas o ato e a capacidade que nós temos, e todos nós temos, de dividir e multiplicar o amor. Uma tradução bem direta da caridade para a nossa vivência é o amor. Fora da caridade não há salvação. É dito que, na verdade, fora da divisão do amor e desse sentimento sincero, a gente diz que não há salvação. Então, tudo o que eu puder dedicar ao meu próximo, e Cristo disse aqui no final, e quando foi perguntado o maior dos mandamentos: eu devo amar ao meu próximo como a mim mesmo, ou ao meu Deus de todo o meu coração e de toda sinceridade, dizendo na verdade que eu devo amar ao meu próximo com todo o meu coração e com toda sinceridade. Essa é a riqueza a qual nós devemos buscar. É aí que se encontra a felicidade real e final. Obrigado, pessoal. Boa noite. A canção agora é Sorriso, página 117.
hoje, está na pergunta 557, onde Allan Kardec pergunta aos trabalhadores espirituais sobre benção e maldição. Todos nós sabemos que somos muito supersticiosos. Somos hoje povos já com alguma evolução, mas ainda continuamos supersticiosos, já com esses costumes supersticiosos que vêm conosco lá de épocas remotas da humanidade, onde a maioria dos povos foram disciplinados, ensinados com as superstições à sua volta. E isso, infelizmente, faz de nós homens dedicados a vários procedimentos, a vários deuses, a vários comportamentos, onde procuramos ser melhor, vencer nossas imperfeições, mas muitas das vezes se agarrando às superstições, esquecendo daquele Deus que mora dentro de nós. E o assunto de hoje é dando continuidade ao estudo das últimas semanas sobre essas questões onde procuramos de maneira equivocada meios de ser melhor. Porque, como a doutrina espírita esclarece, a melhor maneira de vencermos as imperfeições e sermos realmente melhores é trabalhar uma boa reforma íntima e, consequentemente, termos um pensamento voltado para o bem, através da vigilância. Então, Allan Kardec pergunta aos trabalhadores espirituais: a benção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles sobre os quais são lançadas? E os espíritos respondem: Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, é possível que a maldição exerça uma influência momentânea, até mesmo sobre a matéria. Contudo, essa influência só se verifica pela vontade de Deus e como acréscimo de provação para aquele que a sofre. Aliás, é mais comum serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. A bênção e a maldição jamais poderão desviar a providência do caminho da justiça. Ela só fere o maldito se ele for mau, e só cobre com sua proteção aquele que a merece. A palavra merece é o que a doutrina espírita está sempre expondo. O que temos nesse mundo, o que temos na nossa vida é merecimento. Como diz a resposta dos espíritos para Allan Kardec, a bênção e a maldição tem muito a ver com o que estamos vivenciando hoje, na nossa maneira de ser. O responsável por tudo e todos os acontecimentos da vida são os pensamentos. As bênçãos, as maldições, são forças mentais que se concentram na mente pela força do sentimento. E com essa força desse sentimento, jogamos, dirigimos a quem quer que seja. Agora, o que vai fazer efeito é outra história que vamos falar aqui na frente. As vibrações no bem e no mal voltam sempre para onde foram geradas, beneficiando ou prejudicando
a quem o fez. O homem precisa, deve esquecer as maldições. Ato nascido das mentes enfermiças, aquelas mentes doentes. Então o homem precisa esquecer a maldição, porque a maldição faz muito mais mal do que ele imagina, do que ele percebe, do que ele sente. E a exposição que a doutrina espírita traz para todos nós é sempre para a nossa própria felicidade, é nós trabalharmos por nós mesmos. As bênçãos são conhecidas quando realmente trabalhamos para a prática do bem aos irmãos que padecem, a ajuda a eles. Está aí as bênçãos. E as maldições são frutos dos nossos atos injustos para com o próximo. E como a doutrina espírita esclarece, aonde quer que estejamos, sejamos encarnados, desencarnados, em qualquer lugar, dentro da casa espírita ou fora, estaremos sempre sendo responsáveis pelos atos que cometemos, seja ele mal ou bom. E é preciso nós nos conscientizarmos que os maus estão sempre sendo amaldiçoados por si próprios. Podemos entender com esse assunto o quanto nós devemos nos preocupar com o que estamos pensando, com o que estamos fazendo da nossa vida. Até o ato de ajudar, o ato de consertar o erro, precisa ser colocado a caridade na frente, precisa ser colocado o amor. Esse assunto de hoje, quando nós falamos sobre superstição, ainda nos agarramos muito a esses assuntos, a maldição, a benção, que nada. Isso tem tudo a ver com quem está produzindo. Eu vou produzir uma maldição, como foi falado aqui, essa maldição que eu produzi está voltando de maneira imediata para si próprio, como uma bênção. E se muitas das vezes a maldição faz algum efeito direto ao ser encarnado, é porque esse ser encarnado vive de mãos dadas com o mal. Por isso Deus deixa as provas chegarem. Os nossos atos exteriores faz com que a gente tenha medo de tudo, tenha medo do porvir, tenha medo do futuro. Os nossos atos exteriores faz com que a gente ainda se preocupe. Se o meu companheiro, que nem todos conseguem amar a todos, está hoje produzindo uma maldição ou não. Por incrível que pareça, tem um estudo na doutrina que diz que ainda temos dentro de nós comportamentos politeístas, aquele que acredita em vários deuses. E quando acreditamos que alguém é capaz de nos fazer mal pelo pensamento, mesmo eu trabalhando a bondade, é acreditar em vários deuses. É um conhecimento, foi um conhecimento trazido num passado muito remoto, onde o homem precisava ter medo de tudo, para que os ditos detentores da verdade pudessem manter o seu poder. Mas a doutrina chega para nos esclarecer que são conhecimentos trazidos para o povo mais ignorante. E a doutrina hoje vem convidar a todos para refletir um pouco mais do que precisamos realmente fazer. Será que é se preocupar com isso? Ou eu preciso me preocupar com o que produz a minha mente?
Fica a dica, é a dica que a doutrina espírita traz para todos nós. Precisamos trazer responsabilidade para os nossos atos. Toda a prática do bem, todo pensamento voltado para a caridade, mesmo em momentos, mais em momentos intempestivos, quando aquele ser está nos fazendo algum mal e a gente produz amor, já está ali essa bênção. E nós precisamos aproveitar essa bênção que é produzida por nós mesmos. Infelizmente, são assuntos que todos nós ainda tratamos de maneira superficial, ainda preferimos, de alguma maneira, nos agarrarmos aos comportamentos, aos procedimentos simplesmente religiosos, à frequência religiosa, a rituais religiosos, superstição. O Marcelo estava falando aqui sobre o rico. Existe um estudo sobre essa mensagem que diz assim: se eu ficar rico, eu vou passar o ano todo doando cesta básica. Superstição. Aquele meu vizinho que chegou, eu quero que ele vá embora, vou botar uma vassoura atrás da porta. Superstição. Eu comprei aqui um carro novo, eu vou desenhar ali uma figa, bem grande, por causa do olho gordo. Superstição. Gente, estamos em 2015, abraçados com a doutrina espírita, que nos esclarece, que nos convida à razão, ao critério da análise. Será que ainda precisamos nos preocupar com assuntos de 4, 5 mil anos atrás? A doutrina hoje ensina e comprova que devemos nos preocupar muito mais do que fazemos com o nosso comportamento interior, com o que estamos fazendo para a nossa reforma íntima. Quantos pensamentos hoje eu tive voltados para o bem? Isso é que temos que nos preocupar. Nenhuma maldição chegará a nós se o nosso comportamento é indiscutivelmente trabalhando no bem, voltado para o amor. O Evangelho, do começo ao fim, é se preocupando com a nossa conduta moral, porque sabedor que são os espíritos trabalhadores da codificação, avisaram lá no Evangelho que vivemos num mundo onde praticamos o mal muito mais do que praticamos o bem. Por isso, esse Evangelho vem rico de ensinos, de dicas, de luz, para que possamos estar sempre atentos ao trabalho do bem, que é a verdadeira bênção. Vivemos no mundo mal, porque ainda somos maus. Cabe a nós nos livrarmos dessas amarras e aproveitarmos as bênçãos da vida, que só chegará a nós se formos merecedores. Merecedores de acordo com o nosso estado emocional, com a nossa conduta, com o nosso trabalho, com a nossa reforma íntima. Queremos muito, mas ainda fazemos muito pouco. E nada na nossa vida de melhor acontece sem o verdadeiro merecimento. Milagre ficou lá no passado, porque não existe. Forças sobrenaturais, só os fenômenos da vida, os fenômenos da vida que continua, da influência dos espíritos. Mas mágica, milagre, feiticeiro, não dá mais. Isso ficou para os filmes, para contos de filmes, para as revistas do passado. Tudo que precisamos ter na vida para a nossa própria felicidade já temos hoje. Basta nós nos atentarmos em aproveitar tudo isso e conduzir no caminho do amor e da caridade. Que assim seja.
vai fazer a prece final por causa do tempo. Estamos chegando ao final do nosso encontro e vamos nos preparar com essa prece de encerramento também para um momento do passe, onde nós iremos chamando aos poucos na ordem das fileiras de cadeiras, naturalmente sabendo que aquelas pessoas que têm prioridade, poderão ser atendidas logo, mas com calma, com tranquilidade, sem filas, nós podemos atender com rapidez e preservando a harmonia que estamos tendo até aqui. Vamos agradecer. Obrigado, Senhor, por mais este encontro de oração. Nós rendemos graças a Deus, nosso Criador, pela vida, pela chance de evoluir, por mais esta encarnação em que podemos avançar e tudo aquilo que nela temos conquistado de positivo, de avanço, e também as dificuldades e as dores que nos ensinam. Agradecemos a Jesus, nosso Senhor e Mestre, por tudo aquilo que realizamos, pelo que somos e temos, e por sua companhia inefável e incessante em nosso meio. Agradecemos ainda aos companheiros espirituais, que são nossos guardiães, nossos benfeitores e protetores, pelo amparo, pelo socorro, pela inspiração, pela ajuda que não nos falta em momento algum. Obrigado, irmãos. As nossas palavras, principalmente, são de gratidão por todas as bênçãos alcançadas, recebidas e conquistadas, a fim de que sejamos dignos no futuro de continuarmos contando com essa assistência maior. Obrigado, Senhor, e que a tua luz e a tua paz permaneçam conosco sempre. Assim seja. Vamos
meditar, página 21. Existir, página 66.
A Terra é uma escola, página 17.